Estou fazendo mais um vídeo aqui para o canal Segredos Nazareno no YouTube. Irmãos, hoje a gente vai ter um estudo sobre um tema bem específico, sobre uma questão que muitos crentes têm dúvida realmente, sobre o homem. O homem, na sua criação, ele tem uma alma ou ele passou a ser uma alma? Eu queria fazer uma análise sobre essa questão que deixa bem claro que o homem ele não tem uma alma. De acordo com o relato bíblico, Gênesis capítulo 2, a lei diz que o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7, deixa bem claro. A gente vê hoje no meio evangélico uma questão que realmente deixa as pessoas totalmente assim, sem saber, no sentido de que a criação do homem, ali deixa um relato bem claro que o homem ele não possui uma alma dentro do seu corpo, porém ele passou a ser alma vivente. Esse ensinamento de que o homem ele tem uma alma é um ensinamento totalmente contrário às Escrituras. Por que eu vejo? Porque Gênesis capítulo 2, 7 deixa bem claro ali que o homem ele não passou a ter uma alma, mas ele passou a ser alma vivente. E a maioria dos crentes crê nessa doutrina que é conhecida como hoje, como a imortalidade da alma. É uma doutrina que ela não se sustenta, não é bem aparada pelas Escrituras. A Escritura não dá base para essa doutrina, no sentido de que o homem, na sua criação, Deus soprou o fôlego de vida. E eu queria entrar nessa questão do fôlego de vida. A palavra para fôlego de vida é a palavra hebraica nishmat, nishmat, que significa simplesmente fôlego que dá vida, Então, alguns irmãos creem que ali a palavra nishmat dá a base de uma alma já pré-existente, já pré-criada. Então, ali Deus soprou, não foi somente uma respiração que dá vida, mas soprou ali uma alma dentro do homem, uma alma já pré-criada. E realmente, se a gente analisar a palavra hebraica nishmat, ela não dá base como uma alma, uma entidade, que foi ali quando Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. Ele não soprou ali uma alma, mas sim ele soprou um fôlego que dá vida. Foi através daquele fôlego que o homem começou a viver, E o texto diz ali também que o homem ele se tornou alma vivente, A palavra ali alma, que se encontra é a palavra hebraica nefesh, que se a gente dá analisada a palavra nefesh, ela significa pessoas, significa vidas, significa o que mais? Coração, significa garganta. E eu quero entrar na questão do nishmat, Nishmat, não significa uma alma, uma entidade que sobrevive após a morte, mas significa simplesmente respiração. Simplesmente significa respiração. Porque ali a palavra nishmat ela tem um significado de que simplesmente fôlego, simplesmente fôlego que dá vida. Então ali Deus soprou, nas suas narinas um fôlego que deu vida àquele homem. E qual base que eu posso usar para afirmar que ali a palavra nishmat simplesmente significa fôlego, fôlego, respiração também. Eu vou citar aqui os textos, e eu fui no original e nessas passagens todos se encontram a palavra nishmat e todas estão sendo relacionadas somente a fôlego, respiração, E não significa alma, uma entidade que sobrevive após a morte. Eu vou citar aqui as passagens, se os irmãos quiserem, anotar nas suas Bíblias ou quiser
ver nas suas próprias escrituras, e até mesmo entrar no original para ver, vocês vão ver que a palavra Nishmat aparece nessas passagens que eu vou citar. A palavra Nishmat, ela ocorre ali, no total, no Primeiro Testamento, ali ela ocorre 23 vezes, né? E todas estão sendo relacionadas a fôlego, né? A respiração, mas não significam alma, não significam alma que após a morte sai do corpo do ser humano. Deuteronômio capítulo 20, 16 também, Josué 10 e 40, Josué 11 e 11, 2 Samuel 22, 16, 1 Reis 15 e 29, 1 Reis 17 a 17, Jó 4, 9, Jó 26, 4, Jó 27, 3, Isaías 42, 5 e Daniel capítulo 10, versículo 17. Note que esses textos que eu acabei de citar, todos aparecem a palavra Nishmat. E em nenhum momento aparece um ser, uma entidade que após o homem morrer sai do corpo, mas simplesmente significa fôlego, respiração. Pronto. Então já sabemos que a palavra Nishmat significa fôlego, simplesmente. Porém, a palavra ali do capítulo 2, do versículo 7, que aparece que o homem se tornou alma vivente, é a palavra Nefesh, né, para a alma. E Nefesh, né, significa, não significa uma entidade, simplesmente. Não significa uma entidade, mas significa pessoas, né, significa vidas, significa coração, pensamentos, garganta. Então a gente nota que não vê na escritura somente que Nefesh significa uma entidade, mas significa pessoas, simplesmente pessoas, né? O ser como um todo. Então, Gênesis capítulo 2, ali no versículo 7, quando o homem se tornou alma vivente, ele se tornou um ser completo, né? Um ser que vive. Muitas pessoas acreditam que após a morte sai essa entidade, né, que sobrevive após a morte, e se ela fez o bem, ela vai para o paraíso, e se ela fez o mal, ela vai para o inferno. Primeiramente, não existe nas nossas escrituras, né, principalmente nos originais, no hebraico, no aramaico e no grego. Foi as três línguas, né, os três idiomas que as escrituras foram escritas. A gente vê que nos originais não aparece a palavra inferno, né? A compreensão de inferno para os hebreus ali era sepultura, né, totalmente sepultura. Porque a palavra Sheol, né, a palavra Sheol que aparece em algumas passagens, ela dá base, né, ali como sepultura, abismo, morte e além. Mas deixando bem claro, Sheol significa simplesmente sepultura, né, sepultura. A palavra Sheol, ela foi traduzida para o nosso português como inferno. Porém, no grego, a palavra para Sheol foi a palavra Hades, né? Que Sheol, né, Sheol e Hades têm os mesmos significados. Eu posso dar um exemplo, né? Por que eu afirmo que Sheol e Hades têm o mesmo significado? É como eu falei, a Bíblia ela foi escrita, né, o Primeiro Testamento foi escrito em hebraico. A compreensão de Hades tem o mesmo significado. É como eu falei, a Bíblia ela foi escrita, né, o Primeiro Testamento foi escrito em hebraico. A compreensão de inferno era Sheol para os hebreus. E para aqueles que falavam a língua, o idioma grego, na compreensão deles, inferno era Hades, né? Como eu falei, Hades e Sheol têm o mesmo significado, né? Sheol significa sepultura, abismo, morte, além, né? E Hades também tem o mesmo significado para sepultura, morte, além e abismo, além de outros significados. Porém, eu posso dar um exemplo, porque eu estou afirmando que Hades e Sheol têm o mesmo significado. Simplesmente, se os irmãos forem lá em Salmos 16, versículo 10, ali diz o seguinte, né, não deixará o seu santo, né, no inferno. A palavra ali é Sheol.
Porém, se você for no Segundo Testamento, né, o Novo Testamento conhecido, ali em Atos, capítulo 2, versículo 27, o apóstolo Pedro traz a mesma compreensão ali de Salmo 16, versículo 10, né? Mas não deixará o teu santo no inferno. Algumas traduções traz como na sepultura, olha só, outras no abismo ou no além, algumas traz como na morte. A tradução que eu uso aqui é a ARA, né? A Almeida Revista Atualizada. Ela traz ali a seguinte forma: não deixará o teu santo na morte. Eu já também uso também a ACF, né? Ela já traz inferno. E a compreensão dali é de que a palavra que aparece ali para sepultura, inferno e morte é a palavra Hades, né? E em Isaías, em Salmo 16, versículo 10, aparece também ali a palavra Sheol, e a mesma compreensão, significando somente sepultura, né? E então, a questão ali de Atos, capítulo 2, versículo 27, fala do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que ela não deixaria a alma do Senhor na sepultura, né? Que não fizesse a decomposição, né? E a mesma compreensão ali significa de Salmo 16, que não deixará o seu santo na morte ou na sepultura. Então, veja que a Hades e Sheol têm as mesmas conotações de sepultura, de morte e de além, né? De acordo com Apocalipse 20, né? Ali, versículo 11 a 15, ali diz que o inferno, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha só a compreensão. Então, o inferno vai ser jogado dentro do próprio inferno. Então, ele vai ser destruído, né? Como é que o inferno vai ser jogado dentro do próprio inferno? A palavra ali é Hades, né? Aparece ali a palavra Hades do grego. E algumas traduções ali traz como sepultura, né? A morte e a sepultura será jogado no lago de fogo, no Geena, né? Então, a compreensão de Sheol e Hades é o mesmo significado. Podemos notar que a palavra Sheol, né, ela aparece em algumas passagens, e todas estão relacionadas a não o inferno de tortura, né, como alguns imaginam, né? As pessoas imaginam que quando morre, aí se a pessoa fez o bem, ela foi para o paraíso, né? A alma dela foi para o paraíso. Se ela fez o mal, ela foi para o inferno. Neste momento ela está queimando no inferno, né? As pessoas acreditam dessa forma. Eu já acreditei dessa forma também. Porém, como eu falei, a palavra inferno, né, ela foi introduzida para substituir a palavra Sheol e a palavra Hades, né? Então a palavra Sheol e a palavra Hades foram tiradas e foi colocada a palavra inferno, né? Então, ali a gente vê o seguinte forma, que o inferno, né, que algumas traduções traz, dá uma base de que, rapaz, dá para acreditar que neste momento uma pessoa que morreu, que fez o mal, está queimando neste momento no inferno. Porém, a Bíblia ela traz da seguinte forma, que as palavras para Sheol não significam um inferno de tortura, de punição, sendo queimado agora, neste momento. Porém, significa, como eu falei, sepultura, simplesmente, sepultura. Hades também significa sepultura. Eu vou citar algumas passagens aqui, né, que deixa bem claro que a palavra Sheol significa sepultura ou abismo, né? Gênesis capítulo 7, versículo 35, Gênesis 42, 38, Números 16, 33, Deuteronômio 32, 22, Número 1 e 12, Amós 9, 2 e Jonas 2, 2, 6, né? A gente nota nessas passagens que eu citei, né, que não está falando do inferno agora, né, falando de que as pessoas após morrer vão para o inferno queimando. Não, a palavra simplesmente, como eu falei, algumas traduções tira o nome de Sheol e coloca inferno, dando base a entender que após a pessoa morrer vai para o inferno, né? Dá uma base de que a pessoa quando ela morre ela vai para o inferno ser torturada, queimada, né? Mas se a gente for no original e ver ali a palavra para o inferno, é a palavra Sheol, que significa simplesmente sepultura,
né? Sepultura. Né? Então a gente tem que fazer uma distinção, né? Então, o que é o inferno? Eu creio no inferno, realmente, né? Eu creio no inferno. Não no inferno de tortura agora, porém, um inferno para o futuro, né? A palavra para o inferno, ali, que vai ser realmente onde Satanás e seus demônios serão jogados, né? Tá correto, ali a palavra é inferno. Porém, se a gente for no original, a palavra ali muda, não é Sheol e nem Hades. Porém, a palavra Guiena, né? Guienon no hebraico, né? Que significa lago de fogo, simplesmente, lago de fogo, onde os Satanás, seus anjos, os ímpios maus serão jogados. E ali serão atormentados de dia, de noite, para todo sempre, né? Então a gente vê a compreensão de inferno não é agora, porém a compreensão de um inferno é para o futuro. Porém, pode vir alguns irmãos, né, e falar: irmão Mike, mas e a parábola do rico e Lázaro? Não prova um estado intermediário? De fato mesmo, da base sim, né, mas não para um estado intermediário. Do meu ponto de vista, eu vejo a parábola do rico e Lázaro simplesmente uma parábola, né? Existem elementos literais, sim, de fato, existem elementos naturais, elementos literais. Porém, também existem elementos espirituais. É como eu falei no vídeo anterior. Não podemos estudar as escrituras simplesmente pelo nosso olhar carnal, né, terreno. Porém, a gente tem que estudar a escritura também no olhar espiritual, né? Tem sentido literal? Sim. Na parábola do rico e Lázaro tem sentido literal? Sim, de fato. Porém, também tem sentido espiritual, né? E a parábola do rico e Lázaro eu não vejo como uma consequência pós a morte, né? Eu não vejo uma consequência após a morte. Porém, eu vejo uma consequência pós-ressurreição para o futuro, né? Porque ali uma passagem que deixa claro ali, né, um simbolismo, né? Simbolismo de quê? O que simboliza? Simboliza o destino dos justos e dos injustos, né? O rico simboliza os ímpios, né? Aqueles que amaram mais as coisas do mundo, né? Que o próprio evangelho, né? E o pobre significa as pessoas de boa compaixão, aquelas pessoas que são humildes, né? Pessoas que são humildes, né? Que se retratam como a própria pessoa de Cristo, né? Pessoas humildes de coração, sinceras. Então, significa aquele pobre, ele significa o justo, né? De fato. E o rico significa o injusto, né? Então, a parábola simbólica, ali significando, né, o sentido espiritual do destino do justo e do injusto. O justo indo para a vida eterna e o injusto indo para a punição eterna, né? Então, e outra coisa, a parábola não demonstra um estado intermediário. Por quê? Porque as pessoas que creem no estado intermediário creem que após a morte a alma, né, sai e vai para o céu, se fez o bem. Se fez o mal, vai para o inferno, né? Porém, ali a gente vê no relato da parábola do rico e Lázaro que ali não é uma alma, né, uma entidade espiritual que vai para o inferno. Porém, é um relato de um corpo. Por que eu digo que é um relato de um corpo? Porque no versículo 23, né, no versículo 23 da parábola, ali diz que o rico, né, ele pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a língua. Ou seja, não é uma alma, um espírito, uma entidade que está no inferno queimando, né? Porque o espírito não sente sede, né? A gente não vê relato na escritura um espírito bebendo água, sentindo sede. Até mesmo alguns relatos das escrituras falam que para os anjos, né, eles beberem e comerem, eles tinham que se materializar, né? Assumir uma forma humana para poder comer, né? Ali a gente vê um relato ali de Abraão, os três mensageiros, né? Eles estavam ali e ali diz o relato que eles
estavam comendo, né? Eles estavam comendo e bebendo. Mas a gente vê um relato de um corpo. Então, é como eu falei, de fato, ali tem um sentido simbólico, né? Sentido simbólico de que ali significa o destino dos ímpios, no Gehenna, né? No Gehenna, se diz assim. Então, a parábola, ela sim, de fato, tem sentido literal, porém também tem sentido espiritual. Algumas questões aqui diz também, né, que havia um abismo entre os dois, né, entre o Hades, né, e entre ali o seio de Abraão, né. Então, imagina só, se a gente for levar essa passagem aqui, principalmente essa passagem como literal, né, a gente vai ter um pouquinho de contradição, né? Vamos ter um erro aqui, porque imagina só aqui, se a pessoa crê realmente no estado intermediário, e eu sei que tem alguns irmãos que têm entes queridos, né, que querem se encontrar realmente um dia no paraíso. Então imagina só aquele seu ente querido que não aceitou o evangelho, que rejeitou, que abraçou mais um mundo, né, que abraçou mais um mundo do que o próprio evangelho de Cristo. Então imagina só, você é salvo, aí você está lá no paraíso agora no exato momento, né? E seu ente querido está lá no inferno. E aqui diz que existia um abismo entre os dois lados. E aqui diz que tanto o inferno como o céu era um perto do outro. Então imagina só aí, irmãos. Você agora no céu, né, desfrutando de uma alegria, de gozo, né, com a paz. E você do nada vê o seu pai ou sua mãe sendo punidos, sendo queimados, né, sendo atormentados. Então imagina só aí. Então se a gente for levar essa passagem como literal, né, então o céu não vai ser um céu de alegria, mas vai ser um céu de horrores, porque você vai ver seus parentes sendo queimados, sendo torturados, né. Aí por isso que eu não descarto, realmente tem sim sentidos literais em algumas passagens aqui da parábola. Sim, de fato tem sentidos literais, porém, mas também tem sentidos espirituais. E não podemos dizer que ela é totalmente literal, porém eu não vejo dessa forma. Porém eu vejo que ela tem sentido espiritual e literal, né? E simbólico, né? Que simboliza o destino dos justos e dos injustos. E outra, e aqui, como alguns irmãos acreditam, né? Assim, não, o ímpio após a ressurreição, né? Quando ele for ser jogado no Gehenna, né? No lago de fogo, ele vai ser queimado, né? Vocês acabaram de ouvir que eu falei aí umas duas palavras de queimar, né? Assim, no sentido que, você vai ver seu parente sendo queimado, né? No sentido, eu não acredito, eu não creio que o ímpio ele vai ser queimado, né? Por quê? Porque aqui diz, no relato da parábola, que o ímpio não estava sendo queimado, né? Simplesmente isso, ele não estava sendo queimado. Alguns crentes, né, acreditam que o ímpio vai ser queimado, de fato. O crente acredita que o ímpio vai ser queimado, né, no inferno. Porém, aqui, o relato da parábola não fala que o rico estava sendo queimado. Porém, ele estava sendo atormentado, né? Estava sendo atormentado pelas chamas. No sentido de que você não vai poder escapar mais daquele lugar, né? Aquele lugar ali vai ser um lugar de horrores, né? De súplicas, ali vai ser um lugar de angústia, né? Então, pegando essas sensações de angústias, né? De horror, né? De sofrimento, você vai ficar com agonia, né? De tanta agonia, ver aquelas chamas, né? O seu psicológico vai ficar atormentado, né? Então, olha só, imagina aí a cena, né, do rico no inferno. Ele não estava sendo queimado, porque a passagem não fala que ele estava sendo queimado, mas ele estava sendo atormentado, né? Estava sendo atormentado pelas chamas, né? Vendo aquele sofrimento, aquela angústia de nunca mais sair daquele lugar, né? Então faz de que ele se sinta com agonia e aquilo traz totalmente uma tortura, né, psicológica. Então, trazendo um tormento para ele, né? Nunca mais sai daquele lugar. Então, eu não creio dessa forma que o ímpio vai ser queimado, mas
que o ímpio ele vai ser atormentado, punido, né? E eu quero deixar uma coisa bem clara para os irmãos. Vou ser bem sincero. Mike, acredito na imortalidade da alma. Como, irmão Mike? Como isso? Eu acredito na imortalidade da alma pós-ressurreição. Após a ressurreição, né? Nós fomos ressuscitados, né? Quando a gente for ressuscitados, ali no dia do juízo final, nós teremos corpos espirituais, como o próprio apóstolo Paulo diz, né? 1 Coríntios 15, né? Ele diz ali que o que semeia o corpo natural, né? Ressuscita o corpo espiritual. Então eu acredito de fato na imortalidade da alma após a ressurreição. Não creio na imortalidade da alma pós-morte, mas após a ressurreição, quando recebemos nossos corpos glorificados, né? Quando o próprio Jesus Cristo separar os justos dos injustos e ele botar os justos do lado direito e botar os injustos do lado esquerdo, e ali ele vai falar para os que estão do lado direito: entrai no reino, né? E tomam posse da vida eterna. E ele vai dizer para aqueles que estão do lado esquerdo: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, o destino de vocês é a punição eterna, né? De acordo com Mateus capítulo 25, ali diz que os justos irão para a vida eterna e já os injustos irão para a punição eterna. Então eu de fato acredito na imortalidade da alma pós-ressurreição, não pós a morte, uma entidade que sai do corpo, né? Porque não tem base, como eu acabei de explicar. Então a palavra nishmat, né, do hebraico, não significa alma, uma alma pré-criada, uma alma já pré-criada, mas significa somente fôlego que dá vida, só isso, somente isso, né? E nefesh, né, a palavra nefesh não significa também uma entidade que sai do corpo, que sobrevive após a morte, mas significa somente pessoas. E Ezequiel, né, Ezequiel 18:4 diz ali que a nefesh, né, olha só, a nefesh, ali aparece o termo nefesh para a alma. Nefesh que pecar, essa morrerá. Então, a alma morre de fato. Em outra passagem que é muito usada, né, que eu não quero entrar também em questão, é Mateus 10:28. Mateus 10:28, né, muitos que creem na imortalidade da alma, né, afirmam, tá vendo aqui essa passagem aqui diz que ninguém não pode matar a alma, porém o contexto diz que Deus é o único que pode matar a alma. Então já derruba por tese, né, essa doutrina da imortalidade da alma, né? Se a alma é imortal, ela tem que ser imortal, não pode ser destruída, porque o que é imortal não pode ser destruído, não pode ser aniquilado, não pode sofrer destruição eterna, né? Porque é imortal, né? E ali diz que Deus pode destruir a alma, né? A alma pode ser destruída, né? Então já derruba por tese, né, essa doutrina de uma alma imortal. Então, irmãos, esse é o estudo que eu acabei de fazer, né? Tomara que os irmãos gostem de estudo. E outra, desde já, o estudo que acabamos de fazer, né? Tomara que os irmãos compreenderam, ficar claro para os irmãos o meu entendimento, minha compreensão, que os irmãos possam mais analisar sobre essa questão. Eu vou deixar aqui no vídeo, aqui embaixo, né, nos comentários, um estudo que eu fiz, né, sobre essa questão do nishmat. Tá, irmãos? Obrigado, agradeço desde já por este vídeo. Fico na graça e paz do Eterno. Amém? Boa noite.